A artrose da coluna vertebral atinge cerca de 80% das pessoas acima dos 55 anos. Mas o contrário do que muita gente pensa, não é uma patologia de idosos. Ela pode ter início ainda na fase muito ativa de uma pessoa. Ela tem início, então, nas cartilagens das articulações. Então, primeiro a destruição começa nas cartilagens e depois começa a degeneração até da estrutura óssea. Isso pode evoluir muito e pode trazer sérios problemas articulares, imobilidades mesmo das articulações, a diminuição da flexibilidade e dos graus de movimentos de qualquer articulação. Então, na coluna, começa então com a destruição das cartilagens, das estruturas posteriores aqui, que vai diminuindo totalmente a mobilidade da coluna, a mobilidade fisiológica da coluna. Com a diminuição então da mobilidade, os discos começam a perder hidratação. Então os discos começam a ficar menores e as vértebras começam a ficar muito mais próximas, diminuindo mais ainda a mobilidade. E aí, com essa diminuição da mobilidade, as estruturas se tornam rígidas então, e o sistema muscular fica inativo, porque se a estrutura óssea está enrijecida, o sistema muscular não tem como fazer as mobilizações fisiológicas da coluna. Então, com essa rigidez, começam a formar os osteófitos, que são os bicos de papagaio, os famosos bicos de papagaio nos corpos da vértebra. Bom, essa patologia ela progride se não tratada. Então não é uma verdade absoluta que todo idoso tem que ter todas as limitações, as pessoas vão ficando mais velhas, elas vão ficando totalmente debilitadas. Então isso não é uma verdade, isso vai depender muito de como a gente trata, de como a gente cuida dessa patologia. Então, se o sistema muscular estiver ativo, a flexibilidade da coluna estiver ativa durante toda uma vida, lógico que a gente tem uma degeneração natural da idade, uma perda de massa muscular e da massa óssea que é natural da idade, mais aquelas debilidades, aquelas hipomobilidades, a rigidez que a gente encontra em alguns pacientes, aqueles processos super avançados de artrose, não são naturais. Os fatores que levam, então, à piora desse quadro de artrose, os principais fatores, então, são a obesidade, por conta das pressões que o sobrepeso faz em cima das vértebras, o sedentarismo, pelas fraquezas musculares, pela postura fixa de ficar muitas horas sentado, muitas horas deitado, recostado, então isso gera uma fraqueza muscular muito grande, então toda a musculatura posterior aqui, que são os estabilizadores da coluna, que costuram a coluna. Quanto mais fraco essas musculaturas forem, mais desabamento de umas vértebras sobre as outras. O estresse pelas posturas mantidas, então a gente fica muito tempo numa postura travada, com essa musculatura toda tensa, então isso gera um estresse nas vértebras também. E existem também os fatores emocionais, que são as nossas tensões, as nossas angústias, as nossas amarguras, que levam a um comportamento rígido, a um comportamento travado, a um comportamento sisudo, fechado. Isso tudo, na verdade, é uma leitura da parte física. As nossas emoções, elas vão interferir imediatamente nas nossas estruturas físicas. O que acontece no nosso corpo nada mais é do que uma leitura do nosso emocional. Então a gente observa que os pacientes que têm uma artrose um pouco mais severa, com conhecimento, com o fato da gente atender muito de perto o paciente, a gente começa a observar que o paciente tem um comportamento rígido, um comportamento fechado. Então seria uma boa maneira da gente avaliar essas coisas que vão aparecendo enquanto é tempo de mudar, enquanto é tempo de interferir nas nossas emoções. Então avaliar as nossas emoções e ver o quanto isso pesa em cima do nosso físico, o quanto isso influencia em cima do nosso físico. Então procure uma atividade física que te dê prazer, que te traga bem-estar, mas que trabalhe os seus músculos de uma maneira geral, que mobilize as estruturas do seu corpo, que aproveite todas as amplitudes de movimento. Uma caminhada não vai resolver o problema. Você precisa movimentar o seu corpo em todas as formas, em todas as amplitudes, utilizar os seus músculos. Eles precisam ser trabalhados
e eles precisam de movimento. Musculatura, estrutura corporal precisa de movimento. É assim que você vai ter uma velhice, é assim que você vai chegar numa idade mais avançada, de uma maneira muito mais saudável, tendo uma qualidade de vida muito melhor. Procure uma atividade então que te dê prazer e leve isso para o resto da vida.